De qualquer forma, vai ficar gravado e as pessoas vão poder depois pegar lá os assuntos ali como é, sumiu aqui a palavra, aquele no nosso grupo, né? Ok? Bem, pessoal, vamos então trabalhar esse tema hoje, que é um tema bem alvissareiro, um tema bem legal, né? Já oramos, já pedimos a bênção de Deus. E nós então vamos trabalhar esse tema, que é a origem do conflito cósmico. Tá? É um tema bem alvissareiro, vocês vão ver que ele foi bem interessante. Tá? Bom, os textos, eles estão expressos aí. Se em um momento ou outro a gente precisar abrir a Bíblia, que é bom abrir, nós vamos fazer isso. Mas eu já coloquei os textos aí no slide, que é para poder facilitar a aula, né? Que nós estamos apresentando aqui é uma aula, então fica mais fácil para a exposição da aula. Então, o primeiro tópico que eu trouxe aqui para vocês era a condição dominante do universo antes da entrada do pecado, antes da entrada do mal no universo. E nós vamos arrazoar aqui com 2 versículos. O primeiro deles é 1 João 4,16. Está escrito assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, se Deus é amor e quem está em Deus está em amor, a entrada do mal pressupõe que alguém se afastou de Deus e por isso também se afastou do amor. Essa é uma analogia que nós estamos fazendo aqui. O Salmo 103, verso 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que exerceis, que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Esse aqui é um outro tópico também. Houve uma ocasião em que os anjos de Deus, todos arregimentados, eles obedeciam os mandamentos de Deus, porque eles estavam em amor. Então, eles executavam as ordens do Senhor, guardavam os princípios da sua lei, guardavam os seus mandamentos. E eles, embora sejam muito fortes em força, eles se submetiam ao Pai, se submetiam a Deus. Então, o primeiro raciocínio que a gente observa aqui é que Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Então, o mal só pode existir quando se afasta do amor de Deus. Bom, como nós estudamos aí no passado, o livro de Jó é um dos mais antigos das Sagradas Escrituras. Possivelmente escrito por Moisés, eu creio assim, ali na Península do Sinai. E o livro de Jó, ele traz alguns aspectos bem interessantes. Por exemplo, eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia, em Jó, no capítulo 1, versículo 6. É um texto assim bem interessante. Jó 1, 6, depois nós vamos ver o capítulo 2 também. São 2 textos que eu vou convidar você a ler. Jó 1, verso 6 diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Na verdade, a palavra que é utilizada aqui é a Satã. Satanás é mais um termo do Novo Testamento. Satã, o adversário. Satã significa adversário em hebraico. Então, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satã entre eles. Parece que esses filhos de Deus aqui, vários comentaristas entendem assim, são representantes de mundos criados, são anjos, são seres que se apresentam diante de Deus, representando o local da onde ele vem, e Satã aparece numa tentativa de representar o planeta, uma vez que esse planeta aqui havia caído em pecado. No capítulo 2, verso 1, está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satã entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, esse texto não está aí, eu coloquei para a gente poder ter uma ideia. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia mais uma vez, ainda no livro de Jó. Vamos explorar um pouquinho aqui o livro de Jó. Só que eu vou pedir para vocês abrirem no capítulo 38, a partir do versículo 4. O Senhor Deus está dialogando com Jó, argumentando com Jó, mostrando
a insignificância da sabedoria humana, mostrando também a distância que existe entre o Criador e a criatura. E Deus fala com Jó como se estivesse falando com a raça humana. E ele indaga, no verso 4, fazendo a seguinte pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Então Deus aqui está perguntando para Jó onde estava o homem quando ele lançava os fundamentos da terra, ou seja, o homem não existia ainda. Deus está falando num período longínquo, quando ele estava ainda articulando a criação. Aí no verso 7, ele diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui nós temos uma porção bíblica digna de ser estudada, porque vai aparecer aqui algumas informações que elas são bem relevantes para a gente entender a questão do conflito entre o bem e o mal. Ok? Nós vamos dar uma checada aqui. Muitas porções do Antigo Testamento, e Jó é uma delas, foram escritas utilizando a chamada literatura quiástica, ou a estrutura quiástica. O que é o quiasmo? Essa palavra quiasmo, ela vem da letra qui do grego. A letra qui parece um X, o nosso X. E se você observar bem, a letra qui, ela tem 4 extremidades, 2 em cima e 2 embaixo. Isso aqui é que dá a base para a literatura hebraica. Que na literatura hebraica, então, você tem 2 partes de uma cópula. Então, você tem as 2 partes, a parte de baixo e a parte de cima da cópula. Num paralelismo sinônimo, aquilo que é afirmado na primeira parte da cópula é reiterado na segunda parte. Então, você tem assim, vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O amor de Deus é imenso, embaixo. Grandiosa a sua caridade. Notando bem nas palavras, a gente vai observar que a palavra amor é sinônimo de caridade. E a palavra grandiosa é sinônimo de imenso. E aqui de Deus, a sua, uma referência. A graça de Deus, ao amor de Deus, que é grandioso. Então, o quiasmo significa em forma de qui, certo? E que vai nos dar a base para a gente poder compreender o paralelismo sinônimo e outros paralelismos também. Então, no paralelismo, a ideia fundamental do verso é repetida. É exatamente isso que eu mostrei para vocês. Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Gênesis 49, 2 diz assim: reuni-vos, escutai, filhos de Jacó. A primeira parte da cópula. Segunda, escutai, Israel, o vosso pai. Bom, aqui nós estamos vendo que a segunda parte repete o que diz a primeira. Então, escutai, escutai. Filhos de Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Então, Jacó e Israel, ele foi chamado de Israel na circunstância em que ele lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu, buscou o seu perdão e tudo mais. Então, Israel é a mesma coisa que Jacó. Então, escutai, filhos de Jacó. Então, escutai vosso pai. Então, filhos de Jacó, vosso pai. Ou seja, Gênesis 49, versículo 2, nós temos aqui um paralelismo sinônimo. Em Josué 10, verso 12, você tem: sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Ai-Alon. Então, aqui nós temos um paralelismo de complementação. De uma certa forma, também sinônimo, porque está se falando de 2 astros, mas não exatamente a mesma coisa. Por isso, é uma complementação aqui. Complementação de ideias. Nós vamos voltar agora para Jó 38, versículo 7. O texto diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Onde estavas tu? Não é? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, a gente vai observar aqui o seguinte, que estrelas da alva está em paralelo com os filhos de Deus, porque estrelas não cantam. Somente os seres animados, os seres que têm vida, é que cantam. Mas a gente vai encontrar alguns textos bíblicos em que estrelas representam anjos,
como, por exemplo, Isaías 12:12, Apocalipse 1:20, etc. Né? Então, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, a gente observa aqui, rejubilavam é a mesma coisa que cantar alegremente, cantavam alegremente. Juntas está em paralelo com todos. E as estrelas da alva em paralelo com os filhos de Deus. Então, o texto não está falando de estrelas, de seres inanimados, está falando de anjos. Então, Deus está perguntando para Jó que antes de lançar os fundamentos da terra, que os filhos de Deus, as estrelas da alva, alegremente cantavam, querendo dizer que havia um estado de gozo, de alegria, de felicidade, porque ainda não existia o mal. Porém, o mal, ele viria a acontecer em algum momento. Então, nós temos alguns textos bíblicos que vão narrar a respeito da origem desse mal. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14. E Deus, então, fala, através do profeta Isaías, o que estava no coração de um anjo. A gente não sabe o nome desse anjo. Então, devido à tradução da Vulgata Latina, nós nos acostumamos a chamar de Lúcifer. Mas não há nome. O Jesus, por exemplo, chama de maligno. Satanás, algumas vezes. Diabo, como os apóstolos e alguns discípulos chamam, não é? Mas a gente não tá, a gente conhece os títulos, mas o nome exato a gente não sabe. Então, convencionou-se chamar Lúcifer, não é? Que antes era um anjo cheio de luz, recoberto de luz, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse texto de Isaías é um texto que Deus está narrando, e ele está dizendo o que está no coração desse anjo. Vamos lá. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você vai observar uma coisa. Aqui entra em evidência o número 6. E é muito importante quando a gente analisa o número na Bíblia. O número 3, o número 10, o número 6, o número 8, o número 12, o número 7, esses números eles têm uma relevância muito grande. E na cultura hebraica, quando o número é triplicado, ele representa eternidade da coisa simbolizada. Então, o número 6 é o número de homem, que foi criado no 6º dia, mas acabou se rebelando contra Deus. Aceitou a sugestão da serpente e acabou se rebelando contra Deus. Então, o número 6 é o número de homem, triplicado, 666, é um número de inquietude, ausência de repouso, o contrário do 7. O 777 significa eterno repouso, porque representa o Shabbat, o sábado do Senhor. É um dia de tranquilidade, um dia de repouso, um dia que se descansa no Senhor. O 8, por exemplo, é salvação. Se nós pegarmos as letras do nome de Jesus em grego, dá 888, significa eterna salvação. É muito interessante quando a gente analisa isso. E você vai observar que, nesse texto, o pronome eu ou meu, expresso ou elíptico, na fala de Lúcifer, vai aparecer 6 vezes. Olha aqui. 1, 2, aqui, ó, exaltarei, o eu está em elíptico, o meu trono, e me assentarei, subirei, eu subirei, está em elíptico, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronome eu ou meu, expresso ou elíptico, aparece 6 vezes. Bom, o outro texto, esse que é o texto que eu falei para vocês, que eu vou colocar aí para vocês eu vou colocar um link para vocês poderem analisar a questão do rei de Tiro, né, para poder esclarecer, tirar essa dúvida. Esse texto é um texto que não está tratando do rei de Tiro terreno. O rei de Tiro ele é apenas um tipo, ele é uma sombra tipológica do verdadeiro personagem que se quer significar aqui nesse texto. Então, o texto diz assim, estavas no Éden, no jardim de Deus. A palavra Éden é uma palavra que vem do árabe e significa delícias. Aqui na Terra já teve um Éden. Esse Éden não está mais na Terra. Mas isso pressupõe que lá no céu há um Éden, há um jardim de Deus. Então, esse anjo, essa pessoa muito interessante, muito peculiar, estava no Éden, jardim de Deus. O texto diz assim, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe,
a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram engastes, os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Eu quero chamar a atenção para vocês de um fato muito curioso. Essas pedras que aparecem aqui são as mesmas pedras que eram utilizadas no peitoral do sumo sacerdote. Isso mostra que este ser, este anjo, ele era de uma alta ordem, porque ele é representado por essas pedras. Essas pedras vão aparecer lá no Antigo Testamento como exatamente sendo as pedras que eram colocadas aí no peitoral do sumo sacerdote, que é uma pessoa assim, importantíssima quando a gente estuda a respeito da soteriologia, a respeito da ciência da salvação. Ok? É muito importante a gente reconhecer isso. Eu vou passar para vocês aqui uns textos para vocês considerarem depois, tá bom? Vamos lá. Êxodo 30, verso 22 a 25. Êxodo 40, verso 13. Êxodo 25, verso 20. Salmo 81. Ok? Eu quero que vocês depois estudem esses textos aí. Muito bem, vamos continuar então. Tu eras querubim, continuando, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabelecia. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Eu estou pegando aqui a versão da atualizada que eu estou mais acostumado, né? Então, tu eras querubim da guarda, ungido. Ora, essa expressão aqui, querubim, ela também é uma expressão que vai aparecer. Eu citei para vocês aqui, olha, o Salmo 81, vai aparecer ali querubim, e também Êxodo 25, 20. Quando Deus mandou Moisés construir o santuário, ele pediu que Moisés colocasse 2 querubins de madeira, mas esculpidos todo em ouro, lá no lugar santíssimo. Então, no lugar santíssimo havia a Arca da Aliança, em cima o propiciatório, que era o caporeto, e é uma tampa maravilhosa, né? Porque ali vinha o Shekinah na presença de Deus, e era sobre essa tampa que se fazia, então, expiação. Essa tampa era importantíssima. A gente vai falar depois sobre isso com mais vagar. Porque embaixo ficava a arca. Dentro da arca ficavam as tábuas dos 10 mandamentos. E todo ser humano será julgado pelos 10 mandamentos. Mas nós somos salvos pela graça. Então, a graça ela é representada por essa tampa, que é o propiciatório. Tanto é que lá em 1ª Carta de João 2, versículo 2, está escrito que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. E a palavra que é utilizada ali, ilasmos, é da mesma raiz de lasteion, que é a palavra para propiciatório em grego. Então, é uma junção assim tão interessante, porque a lei de Deus ela condena o pecador, mas o pecador arrependido, ele é salvo pela graça, que representa aquela tampa que está em cima. E os dois, Deus mandou Moisés construir 2 querubins de madeira, totalmente revestidos em ouro, e eles ficavam com um lado da asa, eles tocavam o canto da parede, e com o outro, eles velavam em cima desse propiciatório, e um tocando a asa do outro. Isso representando, significando a atenção que os anjos dão ao conflito entre o bem e o mal que se passa aqui na Terra. Então, vejam, esse anjo, ele era um querubim da guarda, ou seja, ele era um anjo que assistia na presença de Deus. E, além de ser um querubim, o texto diz que ele era ungido, ou seja, ele ainda tinha alguma coisa a mais. Essa palavra, minchá, né? Ungido, é uma palavra que vai ser atribuída apenas àquelas pessoas de alta patente. Só eram ungidos quem? Os reis e os sacerdotes. E parece que tem um caso de um profeta também que foi ungido. Então vejam que ele era um anjo da mais alta ordem. Ele diz assim, tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então ele está falando aqui do estado glamouroso que era esse anjo. O texto continua. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Eu queria fazer um adendo aqui com vocês. Deus não criou nada imperfeito. Tudo que Deus criou, ele criou com perfeição. O texto diz, perfeito, esse anjo era perfeito. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, a iniquidade foi encontrada no coração desse anjo, foi algo voluntário, foi uma escolha.
Aí você diz assim, então por que... Desculpa. Então por que Deus não destruiu esse anjo assim que ele se revelou? A gente vai, mais à frente, a gente vai entender algumas coisas, mas eu quero antecipar com algumas ideias. Deus criou todos os seres para serem livres. Por isso ele criou a sua imagem. Ou seja, ele deu direito tanto aos anjos quanto aos homens de fazerem escolha entre o bem e o mal. Aqui na Terra, aquela árvore do bem e do mal era exatamente para poder testar isso, para representar aí a escolha que o homem deveria fazer. E por quê? Porque Deus criou todos os seres à sua imagem, aptos para poder fazer escolha entre o bem e o mal. Deus não quis criar autômatos, ele não quis criar robôs. A ideia dele era criar seres capazes de fazer escolhas adequadas. Sendo que, ao criar os seres com capacidade de fazer escolha, ele também corria um risco. E era exatamente o risco de que o mal viesse a acontecer. E acabou acontecendo na pessoa desse indivíduo que a gente chama de Lúcifer. Então o texto diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O texto continua, na multiplicação do teu comércio, e eu aqui digo que esse comércio é um comércio de ideias, até porque para você poder vender qualquer mercadoria, primeiro você tem que vender a ideia da necessidade dela. E nós estamos aqui tratando com um texto alegórico. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não é? Ele diz assim, a multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência. Então, notem que a palavra comércio com violência não se coadunam, a não ser que seja um texto alegórico representativo. Tá certo? Por isso, esse texto aqui, ele é um texto escatológico, não está se tratando de nada literal. Então, ele diz, a multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecados. Eu quero analisar com vocês essas duas palavras aqui, iniquidade e pecado. Tá ok? Vamos lá, vamos analisar essas duas expressões aqui. Vamos ver o significado de iniquidade e contra quem foi dirigida a violência de Lúcifer. Vamos analisar aqui esses dois pontos, tá? O primeiro ponto, se você pegar a sua Bíblia, uma Bíblia corrigida, eu tenho aqui a Bíblia Revista e Corrigida no Brasil, muito utilizada pelo pessoal da Assembleia de Deus, pelos alguns batistas. Os batistas também usavam muito a Bíblia da imprensa, mas agora a imprensa fechou, né? É muito utilizada essa Bíblia. 1 João 3, versículo 4, é uma Bíblia bem literal, ela é de João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, ela diz assim, qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, diz aqui a Revista Corrigida. A revista é atualizada no Brasil, que já é uma apuração, digamos assim, da corrigida, é uma outra linha, né? Ela também é uma Bíblia literal, mas ela procura ser um pouquinho mais explicativa. Ela diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, transgressão da lei, pecado e iniquidade quer dizer a mesma coisa. Pecado, iniquidade, transgressão da lei é a mesma coisa. Então, nós vamos ver. Abriu lá, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. A palavra iniquidade vem do grego anomia. Então, você tem aqui, em anomia, você tem um prefixo de negação, que é o a, que significa negação de alguma coisa, e nomia, que significa lei. Anomia significa ausência de lei ou transgressão da lei, conforme vai aparecer lá na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A grande pergunta é, que lei que este anjo quebrou? Que lei ele transgrediu? Evidentemente, a lei de Deus. Deus tem uma lei, é uma lei que rege todas as coisas. Essa lei ela foi adaptada para nós, que somos seres humanos e que casamos, que nós temos aqui dois gêneros, homem e mulher, e tudo mais. Essa lei foi adaptada nos 10 mandamentos para nós, mas ela existe em algum formato lá para os anjos. Então, a anomia significa
na verdade, a transgressão. Então, a expressão iniquidade denota o contrário de equidade, a qual significa retidão. Então, a não retidão é a iniquidade. Então, Jesus, descrevendo o juízo, diz em Mateus 7:23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por quê? Ali no texto, se você ver o verso 21, Mateus 7:21-23, está falando que muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, nós ferimos demônios, não fizemos milagres, não fizemos muitas maravilhas, não fizemos cura, não fizemos tal coisa, tal. E Jesus vai dizer para eles assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Por quê? Nós somos salvos pela graça, mas nós seremos julgados exatamente por essa lei aqui. Porque aquele que é salvo pela graça, ele vai responder a essa graça obedecendo a Deus. Essa que é a questão. Então, Jesus disse que o fazer milagres e fazer maravilhas, essas coisas, elas não serão levadas em consideração se não forem feitas, na verdade, no devido espírito da graça, no devido poder de Deus. Porque se o indivíduo não tem na verdade, um relacionamento com Deus, ele vai ser um iníquo fazendo supostos milagres. Então, o que significa iniquidade? A iniquidade significa exatamente isso, uma rebelião contra os princípios do governo de Deus. Isso é iniquidade. Então, vejam, o diabo é um instigador do mal. João 3, verso 8 diz assim, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, desde o início da sua criação, ou do início da criação dos mundos, dos anjos, algum princípio, desde o início, ou do início dele mesmo, não é? Ele vive pecando, ele escolheu pecar. E Jesus falou para os líderes religiosos de seus dias, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Vejam, homicida. Encheu-se o seu interior de violência e pecado. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, a grande questão é, ele falou mentira sobre o quê? Bom, esse texto que diz que ele se encheu de iniquidade e cometeu pecado, esse texto me autoriza a dizer que a mentira desse anjo foi contra a própria lei de Deus, do tipo, a lei de Deus é castradora, Deus, na verdade, diz que nos dá liberdade, mas ele não dá coisa nenhuma. Se você não fizer as coisas do jeito que ele manda, você está completamente fora do plano dele, ele pode até tirar a sua vida. Os argumentos dele foram tão bons, que ele conseguiu ludibriar a terça parte dos anjos. Então, eu não sei se eu cheguei a colocar esse texto aqui, mas a gente pode dar uma antecipada aqui, Apocalipse, capítulo 12. Leia comigo aqui Apocalipse 12. Eu não vou analisar com vocês aqui todo o capítulo 12, porque vai fugir do nosso tema de hoje, mas a gente vai ter uma ocasião de a gente analisar o capítulo todo. Apocalipse 12, verso 3 diz assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis o dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu quero que vocês observem aqui uma coisa, eu não vou analisar tudo, vamos analisar apenas aqui o que interessa para o nosso tema hoje. Quem é esse dragão? O verso 7 diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, e todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi chamado para a terra e com ele seus anjos. Interessante que o texto aqui até diz, né, que se chama Diabo e Satanás, ou seja, até a própria Bíblia nomeia como Diabo e Satanás. Né? Então, vejam, o texto está dizendo que o dragão ele é uma representação do diabo e de Satanás. E o texto está dizendo assim, que foi visto esse
esse dragão, grande e vermelho, e no verso 4 diz, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, quais lançou para a terra, que são exatamente esses anjos que caíram com ele. Agora, o que é a cauda do dragão? Uma boa pergunta para se fazer, né? Eu quero convidar vocês para vocês abrirem um Deuteronômio, no capítulo 28, 13. Deuteronômio é o 5º livro de Moisés, Deuteronômio 28, versículo 13. Nós vamos ver aqui a relação entre cabeça e cauda. Nesse texto, nós vamos ver isso aqui. Deuteronômio 28, 13 diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, vejam, há uma relação de obediência e desobediência entre cabeça e cauda. Então, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, a cauda está relacionada com desobedecer os mandamentos de Deus. Mas o que é objetivamente o que é a cauda? Nós vamos para Isaías 9,15. Isaías vai nos dizer, Isaías capítulo 9, versículo 15. Vamos lá. Isaías 9, verso 15 diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça. E o profeta que ensina mentira é a cauda. Então, agora eu já entendi que esse ser, Lúcifer, usando de mentira com relação aos mandamentos de Deus ou à lei de Deus, evidentemente, artifícios muito ardilosos, sendo até bem redundante aqui, né? Artifícios bem ardilosos, ele conseguiu ludibriar a terça parte dos anjos dos céus, os quais foram lançados para a terra. Então, agora Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. Então, foi usando de mentira com relação à lei, aos princípios da lei de Deus, que ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos celestiais. Então, a guerra de Lúcifer, a princípio, foi contra os princípios do governo, os princípios da lei de Deus. Agora, o segundo ponto, contra quem foi dirigida a violência de Lúcifer? Esse é um ponto, assim, eu acho que é um pouco mais complexo, e a gente vai ter que prestar muita atenção para poder entender bem isso, porque há uma certa polêmica no que nós vamos abordar aqui, nós temos algumas surpresas para apresentar para vocês. Primeira carta de João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, quem odeia o irmão é assassino. Se lembra que lá no texto de Ezequiel, nós vimos encher o seu interior de violência, ou seja, o interior desse anjo, que nós agora chamamos de diabo, de Satanás. Então, vejam, ele se encheu de violência, porque ele tinha muito ódio. Contra quem foi esse ódio? Um personagem que vai aparecer frequentemente lutando contra o diabo, em defesa do povo de Deus, para defender de todas as formas o povo de Deus, para guerrear contra esse anjo maléfico, é um personagem chamado Miguel. Ele é uma figura pictórica que aparece sempre para defender aqueles que se colocam ao lado de Deus. Então, ele vai se colocar contra o diabo. Então, vamos ver aqui alguns tópicos importantes, né? Miguel, ele vai aparecer no contexto da ressurreição. Vamos ver aqui em Daniel, no capítulo 12. Tá bom? Daniel 12, verso 1 e 2, diz assim: nesse tempo, ele está falando aqui do tempo de angústia, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do espírito de teu povo, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Bom, aqui tem alguns pontos a considerar. Primeiro, esse Miguel, ele aparece no contexto da ressurreição. E é uma ressurreição interessante, porque nessa ressurreição ressuscitam tanto justos quanto injustos. Então, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, vejam, essa ressurreição a gente pode chamar de ressurreição especial, e ela vai aparecer aqui
em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que Jesus apresentou para o apóstolo João exatamente essa ressurreição em que aparecem duas categorias de pessoas. Né? Apocalipse 1, 7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Todo olho, até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, quando Jesus Cristo voltar, o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 a 18, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas aqui nós estamos falando daquela promessa que Jesus Cristo fez diante de Anás e Caifás, que eles veriam o Filho do Homem. Eles veriam. Ou seja, aqueles que traspassaram Jesus, maltrataram, vão ressuscitar para ver Jesus Cristo voltar. Então, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor do Espírito do teu povo, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Para aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ok. Então, notem que nesse primeiro texto, que é o texto de Daniel, nós observamos ali Miguel e mais a ressurreição. Nesse texto aqui de Paulo, nós vamos observar mais algumas nuances. 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você for numa Bíblia corrigida, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é uma Bíblia muito utilizada pela comunidade evangélica, o texto ele vai rezar um pouquinho diferente. 1 Tessalonicenses 4,16. Ele tem uma redação um pouquinho diferente. Diz assim, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque aqui no texto atualizado diz assim, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. É como se o Senhor mesmo e o arcanjo fossem pessoas diferentes. Mas aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 16, na revista e corrigida, diz assim, vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o texto aqui da corrigida diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então, é o Senhor com voz de arcanjo. Então, pela corrigida, é o Senhor com voz de arcanjo, ou seja, o Senhor se identifica com o arcanjo. Então, nós vamos notar que aqui nós temos a trombeta e temos o arcanjo. E temos também a palavra ressuscitarão. Esse texto, ele está ligado com esse aqui de Daniel pela palavra ressuscitarão. E aqui nós temos a voz de arcanjo e aqui em Daniel nós temos Miguel. Por enquanto ele não é identificado como arcanjo, apenas como Miguel. E nós vamos ver depois que ele também é arcanjo, vamos ver um pouquinho mais à frente. Tá ok? No próximo texto, eu fiz 1 Coríntios 15, versículo 52, você tem assim a redação: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão corruptíveis e nós seremos transformados. Então percebam que a palavra ressuscitarão, ela aparece aqui, aparece em Tessalonicenses e aparece em Daniel. Só que ela agora tem um aspecto comum com o Tessalonicenses, que é a palavra trombeta. Aqui em Tessalonicenses está falando da trombeta de Deus, ok? E aqui nós estamos ouvindo que a trombeta soará. Então, nós temos dois elementos desse texto que se coaduna com Tessalonicenses e um que se coaduna com o de Daniel, que é a palavra ressuscitarão. Sendo que aqui em Coríntios não aparece a palavra arcanjo, mas aparece a trombeta. Bom, o outro texto é o texto de Judas 9. Judas 9 diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui, Miguel, ele é apresentado como sendo o arcanjo Miguel.
E ele está disputando a respeito do corpo de Moisés. Isso pressupõe uma ressurreição de Moisés, porque não haveria sentido disputar simplesmente o corpo se não fosse para trazer Moisés à vida. Parece que Satanás queria tomar conta do corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel não permitiu. E esse texto ele tem uma analogia com Zacarias capítulo 3. Eu queria que você fosse lá, Zacarias, comigo, para você poder fazer essa analogia. Zacarias capítulo 3. Nós vamos ver aqui uma visão muito interessante. Zacarias 3 diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Note que esse Josué aqui não é o filho de Nun, lá da época de Moisés, não. Tá? O sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Então, preste atenção no termo aqui, anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, a Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Eu quero que você pegue esse texto e leia com bastante calma, que você vai observar que a expressão aqui, anjo do Senhor, que é utilizado para Cristo antes da encarnação. Se você pegar esse texto aqui, anjo do Senhor, você vai notar isso, que é uma expressão para Cristo antes da encarnação. Então, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor, esse Senhor aqui, o primeiro, é o anjo do Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Então, o anjo do Senhor, que é tratado aqui como Senhor, disse a Satanás: o Senhor te repreende. Então, o que a gente está inferindo aqui, com toda razão, isso aí os teólogos entendem isso, é claro, que se trata da segunda pessoa da divindade apontando para a primeira. Então, o anjo do Senhor, que é Cristo, ele diz para Satanás: o Senhor, que é o Pai, te repreende, ó Satanás. E um fato muito curioso é que a palavra Senhor, aqui na revista atualizada, ela aparece em letras garrafais, isso aparece em letras maiúsculas, a palavra Senhor. E sempre que isso acontece, indica que a palavra ali é Yahvé. Ou seja, é o tetragrama, é o nome de Deus. Eu sou o que sou, que é o nome que a gente chama de Jeová, comumente, ou Javé. Então, seria assim: mas Jeová disse a Satanás: Jeová te repreende, ó Satanás. Então, tanto Jesus Cristo como o próprio Pai, ambos são chamados de Javé. São chamados por esse tetragrama. Esse texto aqui, ele é um texto análogo ao que a gente vai observar aqui. Ó. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreende. Então, as mesmas palavras que ele fala para Satanás, lá naquela visão do sumo sacerdote Josué, ele fala para Satanás aqui na disputa do corpo de Moisés. Então, esse arcanjo Miguel, ele também é uma figura pictórica representativa de Jesus Cristo antes da encarnação. A palavra arcanjo é um neologismo também. Arcanjo é uma expressão que vem de duas outras. Vem de arque, que significa principal. Você tem, por exemplo, arquidiocese, principal dos dioceses. Então, esse arque significa principal, e ângelos, que significa anjo. Então, arcângelos, ou arcângelos, significa o principal dos anjos. Não simplesmente em ordem, mas em categoria. Então, contra quem foi dirigida a violência de Lúcifer? Ora, vamos lá. Se você pega aqui Apocalipse 12, de 7 e 8, de 7 e 8, que nós analisamos ainda há pouco, nós vamos ver que quem vai lutar, quem vai expulsar o dragão lá do céu é o próprio Miguel. Então, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos, diz lá o verso 8. Então, Miguel, ele é uma representação pictórica de Cristo lutando contra Satanás, que é Cristo que luta contra Satanás e que expulsa. E nós vamos ver que no ministério de Jesus, muitas vezes, ele teve que expulsar demônios do corpo de pessoas, porque Satanás é invasivo, é diferente de Deus que dá liberdade. Ele invade e destrói. E muitas vezes Jesus Cristo teve que fazer esse trabalho
de expurgá-lo, de tirá-lo da vida das pessoas. Agora, nós vamos observar aqui, vou fazer um estudo etimológico da palavra Miguel, tá bom? Então, o que significa a palavra Miguel? A palavra Miguel é também uma expressão bem curiosa, porque ela é formada de 3 partes. Você tem aqui o mi, tá? O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Você tem o mi, que normalmente é utilizado para pergunta. Mi é quem? Mi quem? Certo? Esse K aqui significa conforme alguma coisa. Mi quem, conforme ou como, El, que é a abreviação de Deus, nome de Deus. Tá? Que é a primeira parte da palavra Elohim. Elohim. Então, Micael é quem é conforme Deus. Tá? Então, o verbo ser aí, ele é suprido, como acontece nas sentenças hebraicas, ele não aparece, ele fica subentendido. Então, Micael, quem é como El? Quem é como Deus? Isso é uma pergunta. Quem é como Deus? Qual é o personagem que existe na natureza e que é como Deus, que encarnou aqui nesse mundo, mas é Deus? Então, nós vamos aqui fazer mais outras perguntas, né? Contra quem foi dirigida a violência de Lúcifer? Foi simplesmente contra um anjo? Ou contra aquele que é como Deus? Então, vamos lá. Disse-lhe Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Então, quem é como Deus? Jesus, quem vê o Senhor Jesus, vê o Pai. E ele diz, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Então, o que a gente observa de tudo isso? Qual é o que a gente depreende de tudo isso? Que o ódio de Lúcifer foi contra o Filho de Deus, foi contra Miguel, e foi contra a lei de Deus, foi contra o governo de Deus. E por isso ele foi expulso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bom, agora nós vamos fazer uma comparação de atitudes desses 2 seres. Ok? Então, um tenta subir e desce. Então, vamos ver lá, Isaías 14, 13 a 15. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas, e serei semelhante ao Cristo. Aí Deus fala com relação ao que vai acontecer com ele. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, ele tenta subir, mas Deus vai fazer com que ele desça. Porque ele não quis subir em caráter, ele não quis subir em bondade. Ele quis a prerrogativa de poder, de domínio, apenas isso, e de orgulho. Por isso, ele vai descer. O outro desce e é levantado. É o caso de Jesus Cristo. Ele se humilhou, mas Deus o levantará. Então, o apóstolo Paulo, falando lá em Filipenses, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus, agora a ação de Deus, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 11, louvado seja o Senhor. E aqui eu coloquei aqui um quadro sinótico para a gente poder dar aqui uma analisada, né? Fazer uma comparação. Aqui nós temos Lúcifer e aqui Jesus. Lúcifer, eu subirei. Jesus não julgou ser igual a Deus, sendo Deus. Lúcifer, acima das estrelas de Deus. Jesus, a si mesmo se esvaziou. Lúcifer, exaltarei o meu trono. Jesus, assumindo a forma de servo. Lúcifer, no monte da congregação me assentarei. Jesus, tornando-se em semelhança de homens. Lúcifer, nas extremidades do norte, ou seja, ocupar aquele lugar do Oriente, o nascimento do Sol, que é onde acontece a teofania, onde Deus se manifesta, ele quer se colocar ali. Jesus, reconhecido em figura humana. Lúcifer, subirei acima das mais altas nuvens. Jesus, assim mesmo se humilhou. Lúcifer, serei semelhante ao Altíssimo. Jesus, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Resultado,
Lúcifer será precipitado para a morte. Jesus, Deus o exaltou sobremaneira. Ok? E aqui nós fechamos. E nós vamos, no nosso próximo tema, estudar como o mal entrou aqui na Terra e qual foi a solução de Deus para o problema do mal aqui no nosso planeta. Vai ser o tema que nós vamos estudar, então, na próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus nos abençoe para que a gente possa ficar do lado certo, né? Escolher o lado certo, que Ele nos deu essa prerrogativa da escolha e nós devemos ficar do lado certo. Eu queria, ainda antes de fechar os slides, fazer uma oração com vocês. Elevado Pai, eu quero te agradecer porque um dia tu enviaste teu Filho Jesus Cristo pela nossa redenção. Hoje nós entendemos um pouquinho mais da razão pela qual o mal passou a existir no universo. E no próximo assunto nós vamos estudar a solução para o problema do mal. Pedimos que tu nos dês, ó Deus, não apenas capacitação intelectual, isso ainda é muito pouco, Senhor. Nós precisamos ter fé e graça, a graça maravilhosa do Senhor, para sabermos fazer a escolha certa, não fazer a escolha de Lúcifer, que é a escolha do orgulho, da prepotência, da riqueza, da luxúria, mas fazer, meu Deus, a escolha do Senhor Jesus Cristo, de abnegação, de humildade, de bondade. Em nome dele, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Deus, e até a próxima.